Então, boa tarde a todos e vamos dar início então às nossas atividades dessa tarde. Quem quiser pode fechar os olhos e vamos esquecer tudo lá fora e vamos então nos concentrar, nos integrar e nos entregar às mãos da espiritualidade maior, encarregada da tarefa dessa tarde, aonde que vai nos assessorar tudo o que vai ser explanado aqui através da nossa irmã Regina, dos ensinamentos de Jesus. E assim vai nos dar a condição de nós assimilarmos e praticarmos no dia a dia os teus ensinamentos, Jesus. E que tu possa então nos dar a tua plena atendimento nas nossas necessidades que viemos aqui buscar, que é o consolo, o entendimento ou então o fortalecimento da fé. Obrigado, Senhor, por esta casa do caminho que está aqui, de portas abertas, a nos receber. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores. Por isso estamos aqui a te buscar. Que assim seja. Boa tarde. Hoje, mais uma reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso capítulo desta tarde é o capítulo 8, que fala sobre bem-aventurados os puros de coração. Itens de 5 a 7, que tem como assunto pecado por pensamento e adultério. No item 5, quando inicia no nosso Evangelho, nesse capítulo, nós temos uma passagem de Jesus que quem nos traz é Mateus, e diz assim: aprenderam o que foi dito aos antigos, não cometam adultério. Mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Jesus então faz uma referência a Moisés, aos 10 mandamentos, quando Moisés nos traz o princípio da moral. E nós temos lá então 2 mandamentos que fazem parte desse nosso capítulo. O mandamento 6º, não cometeis adultério, e o 9º, não desejeis a mulher do vosso próximo. Temos aí a primeira revelação, onde Moisés então nos traz uma reflexão sobre a moral. Mas com Jesus chega a segunda revelação, ampliando a moral que foi estabelecida por Moisés, quando ele nos traz os 10 mandamentos, que o adultério não é só quando ocorre a infidelidade conjugal, que não basta concretizar o ato de adultério, mas todo aquele olhar desejando essa mulher já estará adulterando em seu coração. Aí nos pede Jesus uma reflexão sobre o nosso pensamento. Enquanto Moisés nos mostra então a parte moral, o princípio moral, Jesus já nos pede um olhar diferente. Mas vamos relembrar o que é o significado de adultério. No nosso dicionário da língua portuguesa nos diz assim: alterar, adulterar, corromper, falsificar e infidelidade conjugal. Então, adultério nos mostra que vai muito além da questão da infidelidade conjugal, aquele trio amoroso, mas se refere a alterar qualquer norma ou padrão de conduta. Quando nós olhamos a televisão, assistimos os nossos celulares através de Instagram, Facebook, quantas alterações de padrões e normas nós observamos? Nos mostram problemas de medicações que não contêm exatamente o que era necessário conter, adulteração na gasolina, no leite. Então, são tantas coisas que nós observamos que nós ficamos refletindo: puxa, isso aí também é adultério. Então, Jesus entende que o adultério é todo aquele pensamento mau contrário à lei de Deus, à lei de amor. Mas Jesus também nos explicou de que forma esse ato poderia se concretizar no nosso pensamento. Naquela época,
Não estávamos ainda preparados para conhecer profundamente suas palavras. Naquela época, Jesus nos falava, possivelmente estivéssemos lá naquele tempo, por parábolas, porque ele precisava que a gente entendesse através daquilo que nós conhecíamos. Hoje, nosso evangelho também, muitas vezes nós olhamos, lemos, puxa, mas o que isso quer me dizer? Né? Nós ainda não entendemos no todo. Mas ele então nos promete o Consolador prometido. Ele nos traz a terceira revelação através de Allan Kardec, quando ele nos apresenta o Espiritismo. Então, o Espiritismo nos esclarece sobre a força do nosso pensamento, explicando o que Jesus queria nos dizer. O Espiritismo, então, nos leva a refletir quanto à responsabilidade de nossas ações e de nossos pensamentos. Buscando as três revelações, a gente observa que Moisés nos traz a moral. Jesus nos fala da importância dos nossos pensamentos. E o Espiritismo reúne os dois. Se os meus filhos estivessem aqui, eles iam me dizer: mãe, o bicho pegou. Porque não é só o pensamento, não é só a ação, mas os dois são importantíssimos. Então, quando se fala em adultério, ele nos fala da violação de todas as leis de Deus, todas as leis morais. E isso nós temos lá, esse roteiro, no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos superiores: o que se deve entender por lei natural ou lei divina? E os espíritos nos respondem: é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós temos aí um caminho de 10 leis, fáceis, muito fáceis de ler, e de cumprir é tão difícil. A lei do progresso, a lei de liberdade, a lei de conservação, a lei do trabalho, a lei de justiça. Então esse é o nosso caminho, né? O Evangelho nos mostra isso. Mas temos uma outra passagem que diz assim, através de Marcos: porquanto, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos da glória de seu Pai. Aqui ele nos fala sobre pecado. Vamos lá para o nosso dicionário da língua portuguesa, vamos relembrar qual é o significado de pecado. Pecado é violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, uma falta, um erro. Qual é essa raça adúltera e pecadora que Jesus fala? Somos nós, que ainda adulteramos, que ainda cometemos erros, que ainda julgamos com tantas facilidades, porque nós estamos a caminho da perfeição. Estamos ainda no mundo, saindo do primitivo, entrando, estando num mundo de provas e expiações, trabalhando tudo isso para que a gente chegue lá no mundo de regeneração. Então nós estamos muito melhores do que na época em que guerreamos, onde vivíamos como olho por olho, dente por dente, e quantas coisas mais que hoje nós não estamos mais executando. No nosso Evangelho, nesse capítulo, no item 6, nos diz assim, que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Pois aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. O que nós podemos entender pela palavra pensamento? Nós sabemos que eles surgem na nossa cabeça, mas Joana de Ângeles nos mostra um significado muito interessante, que diz assim, que o pensamento é energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de si revista. Observamos que aqui Joana já nos mostra algo para dentro, Assim como o Espiritismo nos pede reflexão, nos pede observar nossos pensamentos, as nossas ações, ela está nos mostrando, puxa, o que eu tenho dentro de mim? Então Jesus, quando condena o pecado, mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza nosso.
né? Nós estamos tão impregnados que nós precisamos fazer um grande esforço, um grande exercício para mudar. Mas não basta fazer atitudes, não basta frear as atitudes menos dignas, se no nosso pensamento damos liberdade absoluta. Não é verdade? Quando a gente vê, os pensamentos já surgiram. Quando a gente percebe, nós já estamos longe. E aí Miramês diz assim: se pensar coisas inconvenientes é falta mais ou menos grave, mas muito mais grave é fazer, é realizar o que pensamos. Então já está ótimo o nosso início em não fazer. E quantas vezes hoje, se a gente se der conta que antigamente a gente retribuía de uma forma algumas falas e hoje a gente consegue segurar um pouquinho o freio de mão, né? Quantas vezes alguém nos agride em palavras e a gente respira fundo e segura. Coisa boa, esse já é um grande passo. No Livro dos Espíritos, na questão 834, diz assim, Kardec pergunta aos espíritos superiores: é responsável o homem, então, pelo seu pensamento? Perante Deus, é. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Então, se nós observarmos a força do nosso pensamento, qual é a nossa regra? Orai e vigiai sempre. Porque é a partir daí que nós passamos a repelir os maus pensamentos, que eles surgem de uma rapidez muito grande. Então vamos trabalhar principalmente os nossos sentimentos que surgem em nós. A raiva, a indignação, né? A brabeza com a qual muitas pessoas nós nos permitimos sentir essa angústia, essas mágoas, porque os maus pensamentos prejudicam principalmente uma única pessoa, a nós. E aí eu trago uma historinha que muitos de vocês já conhecem, do menino e do carvão. O menino chega em casa e diz: pai, eu estou com muita raiva do Lucas, porque o Lucas me fez passar muita vergonha, e na frente de todos os meus colegas. Eu quero tudo de ruim para o Lucas. O pai, preocupado com aquela forma dele agir, convida o filho então para ir até o quintal. Ele pega um saco de carvão e diz para o filho: tu está vendo aquele lençol ali de pendurado no arame? Pois nós vamos fazer o seguinte: tu vais pegar esse carvão, vai jogar lá naquele lençol pensando no Lucas. Ele achou o máximo a brincadeira, né? É para já. Quando mínimos de segundos ele estava com o carvão todo lá no lençol. E ele diz para o pai: pai, olha lá, ó, sujou o lençol. O pai olhou para ele: é verdade. Vamos lá dentro. Leva ele para dentro de casa, mostra um espelho e mostra para ele o quanto ele estava imundo. Só apareciam os olhos. E aí ele diz para o filho: filho, o mal que desejamos aos outros é como esse carvão. Ele pode até sujar um pouco do lençol, mas na verdade o maior prejudicado foi quem o jogou. Quando nós pensamos mal, quando nós julgamos, nós estamos mandando para o próximo apenas uma cópia daquilo que nós sentimos. Porque a gente percebe o quanto o nosso coração bate forte, né? O quanto nós deixamos de dormir à noite. Então, o único prejudicado somos nós. Por isso que é importante acolher os sentimentos, buscando entender o que eles querem nos dizer. Quais as consequências desses sentimentos, quais as consequências desses nossos maus pensamentos para nós mesmos. Porque o pensamento pode também gerar doenças. Muitos tipos de doenças, e a medicina já nos mostra isso, são desenvolvidos devido a estados de mágoas e ressentimentos guardados por muitos anos. E muitas vezes nós não nos damos conta. A gente não se percebe. Inclusive, quando alimentamos uma ideia de doença, essa ideia plasma nos nossos corpos espirituais e passa para o nosso corpo físico. E só nós vamos nos dar conta quando o corpo grita, fala com a gente.
Isso há muito pouco tempo, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu há muito pouco tempo atrás. Eu fiz algumas mudanças da minha vida, precisava fazer, e depois de alguns meses eu adoeci. Tinha dores, e a minha doença era muito estranha, porque era dor aqui, a dor ali, era dor cá, e era dor no braço, a dor dançava. Até que eu resolvi, então, eu quero me internar, vou para um hospital ver o que está acontecendo. Aí fui, passei de médico em médico, e cada vez que me dava um retorno, nada. Aí entrei em crise existencial. Não sei se vocês conhecem, mas é quando tudo está ruim. Aí, conversando com uma grande amiga e terapeuta, contando da minha crise, ela disse para mim: será que não é isso? Bah, me deu uma chapuletada. Eu fiquei arrasada. Me percebi que há mais de 20 anos eu guardava algumas coisas dentro de mim. E por isso estava naquele momento me deixando doente. Aí quando a gente olha para os nossos sentimentos, é muito doído, mas é importante. Para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade de seus pensamentos. E é isso que a doutrina nos pede nesse momento, hoje, agora, iniciando hoje. Porque nós pensamos 1000 coisas ao mesmo tempo. Temos muitas ideias passando pela nossa cabeça sempre. É como estamos cercados por ondas, por televisão, por rádio, celulares, imagens que muitas vezes nós não queremos nem olhar, mas olhamos. E os pensamentos também são como umas ondas. Mas nós não percebemos as ondas porque não estamos vibrando na mesma sintonia. Mas quando ligamos a televisão, aparece a imagem. Estamos com rádio, com celular, surge. Então, assim, se nós estamos acompanhados de maus espíritos, é porque nós estamos na mesma faixa vibratória que eles, nós estamos conectados com eles. Mas se nós elevarmos o nosso teor dos nossos pensamentos, esses não poderão estar conosco. Então observe a importância dos nossos pensamentos. Tem um facilitador nosso, um palestrante nosso, que sempre quando a gente fala de pensamentos, ele traz uma mensagem para nós e nos relembra isso. E quando eu estava estudando, eu lembrei dessa mensagem e trago para vocês. Ele diz assim: nós não podemos impedir que os pássaros voem e cruzem os céus, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos sobre as nossas cabeças. Nós podemos impedir que eles se fixem, porque assim, também com os nossos pensamentos, nós não podemos impedir que os maus pensamentos cruzem os céus em todas as direções, mas nós podemos evitar que eles se alojem na nossa mente, buscando uma outra sintonia, trocando o foco. Fácil? Não. É fácil para quando eu estou, maravilha, saio daqui da casa espírita, estou equilibrada, mas no momento que eu estou passando por alguma dificuldade, não é fácil não, é muito difícil, mas é importante. Então, através dos nossos pensamentos, nós estamos construindo a nossa vida e o nosso destino a cada dia. Então é importante cultivarmos sempre bons pensamentos, de otimismo, de buscar o lado belo, bom da vida, as coisas boas que nos acontecem, porque daí a nossa vida também seja assim. Pois a maioria de nós ainda é muito pessimista. Será que é verdade? Eu não sei vocês, mas eu lembro de situações da minha vida, quando meus filhos eram jovens, hoje maduros, não que eu não me preocupe, continue, mas como cada um está na sua casinha, eles diziam para mim: mãe, nós estamos indo dar uma banda. E eu dava uma pré-eleição. E eles já sabiam decor. E aí eu dizia: não voltem tarde. Não, lá pela meia-noite a gente volta. 00:30 nada. 1h da manhã nada. 1h30 nada. E aí o coração começa a pular. E aí aconteceu um acidente. Foram assaltados. Beberam demais. E assim passa toda essa loucura na nossa cabeça. E é rápido. Até que eu comecei a perceber que os nossos pensamentos, eles chegam lá. Quando a gente pensa em alguém, esse alguém normalmente não liga para nós, não manda um WhatsApp, a mesma coisa.
Eu passei então a dizer: meu anjo da guarda, cuida deles, que eles venham bem, que eles cheguem em casa cedo, que não demorem. Aí a porta se abre, eu, que alívio, faço a prece, e era isso. No item 7, Kardec faz a seguinte pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento, mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? Será que, embora a ação não tenha se concretizado, o olhar com más intenções para outrem já configura um mau pensamento? Aí eu lembrei de uma historinha de 2 monges, o monge velho e o monge jovem. Eles tinham que fazer uma grande caminhada, teriam que passar por um rio e subir uma montanha, o rio da discórdia, e subir a montanha da fé. Esses 2 monges, então, saíram do seu mosteiro e começaram a sua caminhada. Quando chegaram perto do rio, tinha uma jovem muito bonita, muito elegante, e olhou para aquele jovem monge e pedindo carona, né? Pedindo para atravessar o rio, porque ela não queria se molhar. Ele ficou indignado com aquela postura daquela jovem e atravessou o rio sozinho, indignado, bravo. Ela então olha para o monge velho, mais velho, e ele na mesma hora colocou ela nos ombros, atravessou o rio, colocou ela de volta no outro lado da margem, e ela, com um leve agradecimento, sorriu, né? Porque ela não queria se molhar. Ele também agradeceu, tranquilo, só que o jovem queria esganar aquele velho, porque na regra deles, o monge não pode tocar uma mulher. E esse jovem indignado, né? Mas eles tinham que continuar a caminhada, e continuaram a caminhada. E esse jovem bufava. Mas ele não se aguentou. Quando chegou lá na montanha da fé, ele disse assim para o monge mais velho: você sabe muito bem que os monges não devem tocar as mulheres. Por que carregou aquela moça pelo rio? Mas indignado. E o monge então mais velho responde: naquele momento julguei que ajudar um outro ser humano fosse mais importante do que não tocá-la. No entanto, eu larguei a jovem 3 horas atrás e a deixei às margens do rio. Por que você continua carregando a moça? Quantas vezes nós carregamos e o outro nem sabe o que fez, e nós estamos aqui, roendo o nosso coração, né? É para que a gente possa refletir bastante. E Kardec, então, no item 7, nos diz assim, que a alma que está no mau caminho, à medida que avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se livrando pouco a pouco de suas imperfeições. Se cada um de nós olhar para trás, antes de chegar na casa espírita, antes de começar a estar aqui, se dispondo a ouvir uma palestra, uma reflexão, ir num atendimento fraterno, quantas coisas nós já melhoramos, mas nós não olhamos isso, né? Quantos freios de mão a gente já conseguiu, quanto olhar diferente nós já temos das coisas. Nas obras próximas, essa evolução ocorre conforme sua maior ou menor boa vontade usar seu livre-arbítrio para a prática do bem. Nas obras póstumas diz assim, o significado de livre-arbítrio: consiste na liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir um determinado caminho ou evitá-lo. E nós observamos que o livre-arbítrio está na nossa vida, está na ética, está na moral, na vontade, na liberdade, está no determinismo, porque Deus tudo sabe, mas Ele nos dá livre liberdade de fazer as nossas opções, fazer o que nós consideramos certo ou errado. Qual é a diferença, então, de vontade, de liberdade, de livre-arbítrio? Um exemplo muito rápido e simples, que eu estou já quase apertada no tempo. Diz assim, eu estou fazendo regime para perder peso, mas chego num evento e tem uma mesa maravilhosa de doces. Eu olho aquela mesa e penso, puxa, se eu comer um doce, eu vou estragar 15 dias do meu regime, né? Eu não vou poder recomeçar, vou poder recomeçar. Eu tenho liberdade de pensar, azar. Eu vou comer um doce porque eu mereço. Semana que vem eu recomeço. Não é assim?
Nós temos essa liberdade. Agora, se eu conseguir resistir a essa vontade de comer doce, vitória. Kardec nos diz que depois de resistirmos a uma tentação sugerida pelo pensamento, nós sentiremos mais fortes e contentes com a nossa vitória. E é isso que precisamos fazer. Até mesmo o mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, pois o repele com energia. Vamos vibrar a todo momento cada pequena conquista que nós tivermos, seja ela qual for. E o que nós podemos fazer? Vamos vigiar constantemente nossos pensamentos. Não vamos conseguir vigiar 24 horas. Vai ter aquele pensamentinho assim, não muito conveniente, mas a gente logo tira fora, através da prece diária, leitura do Evangelho, Evangelho no lar, o atendimento fraterno na casa espírita, assistir palestras, porque aí nós vamos estar mais em sintonia com os bons espíritos e maior será o nosso aprendizado. Kardec faz um resumo no item 7 que diz assim: a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou um progresso. Aquela que pensa no mal e o repele, o progresso está em vias de se realizar. Porém, aquela que tem um mau pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda existe na plenitude da sua força. E ele continua: numa o trabalho está feito, nas outras está por se realizar. Deus, que é justo, leva em conta todas as diferenças ao responsabilizar os homens por seus atos e pensamentos. Vamos refletir um pouquinho e questionar a nós mesmos em qual estágio nós estamos agora. No trabalho já feito? Oba, maravilha! No trabalho por vias de se realizar ou ainda estar por se realizar? Não vamos nos preocupar, porque nós temos a lei do progresso, uma das leis divinas, que a nossa meta de estarmos aqui é evoluir sempre. O trabalho estará feito quando a pureza estiver conosco, quando a pureza estiver dentro do nosso coração, quando a pureza estiver nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, finalizando, eu gostaria de deixar uma mensagem de Emmanuel, que nos fala sobre pensamento. Ele diz assim: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. A mente é o manancial vivo de energias criadoras e o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo o que idealizamos. Vamos então começar hoje a idealizar coisas boas, evitando maus pensamentos, buscando não deixar os maus pensamentos criarem ninho no nosso coração. Que cada um de nós possa se envolver em muita luz, muita paz. Muito obrigada e que os nossos anjos nos protejam sempre.